Bom dia, mais uma manhã com Cristo iniciando. Hoje estaremos estudando aqui a pergunta 331 do livro O Consolador, que é referente ao Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 12, que é aquela passagem que Jesus fala assim: pois há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram eunucos pelos homens, e há eunucos que fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda, ou quem puder entender, que entenda, né? Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Vamos ver essa pergunta e ver o que o Emmanuel falou e depois a gente vai tecer alguns comentários. Como devemos interpretar a sentença a eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus? Isso falando sobre a questão até do celibato, né? Das pessoas que não se casam, que se dedicam unicamente à vida religiosa. Isso é sobre esse tipo de questão que nós estamos falando aqui. E aí a resposta. Almas existem que, para obterem as sagradas realizações de Deus em si próprias, entregam-se a labores de renúncia, em existência de santificada abnegação. Nesse mistério, é comum abdicarem transitoriamente as ligações humanas, de modo a acrisolarem os seus afetos e sentimentos em vidas de ascetismo e de longa disciplina materiais. Quase sempre os que na terra se fazem eunuco para os reinos dos céus agem de acordo com os dispositivos sagrados de missões redentoras, nas quais, pelo sacrifício e pela dedicação, se redimem ante amados ou alma gêmea da sua, exilados no caminho expiatório. Numerosos espíritos recebem de Jesus permissão para esse gênero de esforço santificante, porquanto, nessa tarefa, os que se fazem eunucos pelo reino dos céus precipitam os processos de redenção do ser ou dos seres amados, submersos nas provas e, simultaneamente, pela sua condição de envolvidos, podem ser mais facilmente transformados na terra em instrumentos da verdade e do bem, redundando o seu trabalho em benefício inestimável para os entes queridos, para a coletividade e para si próprio. O Consolador, editora FEB, pergunta 331. Vamos lá. É interessante, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, alguns monges abdicam da vida sexual, do casamento, da relação a dois, para se dedicarem único e exclusivamente a Deus, a uma vida religiosa, a um crescimento íntimo. O Emmanuel falou aqui, estou ok. A gente vê o próprio nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier, ele fala, né, que ele tinha sonho de ter formado uma família. Mas as circunstâncias da vida, a missão que ele tinha junto ao livro espírita, que nós não podemos esquecer que Chico psicografou 400 e poucos livros. Eu já psicografei livros, gente. Eu tenho livro psicografado e publicado. E é um trabalho gigantesco. Você tem que ter as horas para psicografar. Você se concentra, você se prepara, você faz prece, se organiza, fica num ambiente tranquilo e aí começa a psicografar. Terminada a sessão da psicografia, você, junto com o teu mentor, você faz uma revisão daquele material. E aí você digita aquilo, passa por revisão ortográfica, organiza aquilo tudo. E isso são dias e dias, muitas vezes mais de mês, 2 meses, dependendo do tempo que você tem, para você psicografar um livro. E aí você submete aquilo à revisão ortográfica, à revisão doutrinária, à revisão com o teu mentor. Gente, demanda muito tempo. E o Chico, ele fez isso em 400 e poucos livros que a gente tem notícia aí de publicado do Chico. E aí, o Chico trabalhava, porque Chico não viveu as custas de ninguém, ele trabalhou. Ele ia para a casa espírita, saía de madrugada, ia para casa, cuidava do cachorro, ajeitava as coisas na casa dele, dormia um pouquinho de nada, acordava no dia seguinte para começar uma tarefa igual.
E aí, nesse inteirinho que ele tinha casa espírita, quando ele não ia à casa espírita no dia à noite, que ele psicografava na casa espírita também, mensagens de parentes, mensagens do Emmanuel, mensagens dos espíritos, que também a gente vê muita mensagem do Chico nessas coisas, participar de trabalhos de obsessão. O tempo que seria tempo vago, que seria para ele descansar, para ele aproveitar a vida, se divertir, ele psicografava. Tinha já um acordo, os espíritos chegavam no horário exato e ele psicografava. Então, como é que o Chico, se ele tivesse esposa, filhos, ele conseguiria fazer isso? De forma alguma. Então ele abdicou. Se dedicou à tarefa. A gente vê o Divaldo, que é um peregrino, que sai pelo mundo fazendo palestras pelo mundo inteiro, levando a mensagem da doutrina espírita, a mensagem do Evangelho de Jesus ao mundo, né, o Evangelho de Jesus na visão espírita ao mundo. Psicografa, já tem muitos livros psicografados também. E ainda tem que gerir, né, lá a Mansão do Caminho, que é um trabalho gigantesco que tem lá em Salvador. Então, a gente vê o tamanho da obra dessas pessoas. A gente vê Madre Teresa, que construiu aquele mundo de hospitais para atender os deserdados da vida da Índia e espalhou isso pelo mundo inteiro. A gente vê que são pessoas que têm uma dedicação plena à obra de Deus. E aí, como é que você consegue conciliar isso com família, com relação? É difícil, gente, é difícil. Então, essas pessoas se fazem eunucos, abdicam, ficam assexuadas. Alguns dizem, começam as maledicências, dizem que é isso, que é aquilo, começam a falar um montão de besteira, porque não conseguem entender a evolução espiritual. Não conseguem entender a grandeza dessas pessoas. Não conseguem entender. Teve grandes nomes, por exemplo, Bezerra de Menezes foi casado. Mas Bezerra de Menezes não teve a tarefa do livro. Viveu uma outra tipo de atividade. Foi um espírito, uma envergadura gigantesca. Eu também não quero dizer que todo espírito evoluído não casa. O Gandhi foi casado, um espírito também com uma envergadura espiritual muito grande. Bezerra. A gente vê que existem espíritos que se casam também. Mas aqueles que se dedicam a uma tarefa, que tem uma missão, que é uma missão que o exclui praticamente das atividades sociais, esses indivíduos, eles abdicam de tudo. Abdicam de tudo. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Você tocar a vida, você tem que ter uma administração de tempo muito boa. Eu fico vendo na nossa casa espírita lá. Nós temos trabalhos na instituição, temos evangelização. Normalmente, a nossa evangelização tem em torno de 100, mais de 100 crianças. Nós estamos dentro de uma comunidade. E aí as pessoas fazem sempre o seguinte, eu não estou falando só da evangelização não, de outras tarefas também. Elas reservam um tempo para estar dentro da casa espírita. Mas quando aparece qualquer probleminha, qualquer outra coisa que elas precisam fazer na vida, o que elas cortam? A tarefa na casa espírita. Porque não é o mais importante. O trabalho no campo do amor não é o mais importante. E aí elas se afastam. Porque precisam disso, precisam daquilo. Quando a pessoa entende que aquilo é o mais importante, o trabalho de Deus, o trabalho junto ao Cristo é o mais importante, elas não se afastam por nada. Eu não posso mais evangelizar porque eu preciso preparar uma aula por semana para as crianças, você precisa preparar. Normalmente existem aulas prontas aí feitas por outros evangelizadores, que a pessoa até pode só adaptar, né, mas para fazer um sacrifício. Mas, gente, você em alguns minutos você prepara uma aula. Eu não posso porque eu estou fazendo agora não sei o quê. Gente, primeira coisa que você abre mão é da tarefa do bem. E esses indivíduos, não. Eles não abrem mão, eles seguem. Nós não somos missionários nem nada, mas nós temos as nossas atividades. Graças a Deus, eu nunca precisei abdicar de uma tarefa espírita por causa de falta de tempo. Sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito, sempre faz. Porque hoje eu não vou porque é o aniversário da minha esposa. Vai minha esposa comigo para a casa espírita. Gente, o trabalho de Deus, para algumas pessoas, tem que estar em primeiro lugar. A gente tem que ter cuidado. Já deixei de ir a
a festas de parentes, porque eu tinha atividade no dia seguinte de tratamento espiritual, sou médico de cura, então a gente tem que estar com as energias, os fluidos muito bem purificados para oferecer aos médicos do plano espiritual condições de eles trabalharem. E eu ia, era uma festa, por exemplo, uma vez era uma festa que ia ter jovens, né, de adolescentes, que eram parentes direto, e ia ter ritmos que não são muito agradáveis, ia ter bebida, ia ter isso e aquilo, e a ambiência não me favorecia para no dia seguinte, 8 horas da manhã, começar o trabalho de tratamento. Eu simplesmente falei, não vou. Me desculpem, todo mundo sabe minha condição, o que eu faço na vida, então eu não fui. E eu me dou o direito de não participar de coisas que eu acho que vai me atrapalhar na minha atividade religiosa. E eu não sou missionário, gente, eu não sou missionário, sou um ser comum. E a gente tem que entender, eu sou casado, tenho filhos, tenho netos, a gente tem que entender que tem pessoas que abdicam de tudo isso, de ser casado, ter filho, ter netos, para se dedicar. E a gente tem que louvar isso. Isso é importante, a gente tem que louvar, tem que entender essas pessoas e não fazer críticas e comentários muitas vezes que são depreciantes dessas pessoas. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais, mande para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para os seus parentes. Faça seu comentário, diga o que você achou do coisa. Se não quiser fazer comentário, dê só seu bom dia, interaja, porque quanto mais pessoas interagindo, quanto mais likes, quanto mais pessoas assistindo, mais pessoas inscritas, mais o YouTube oferece conteúdo para outras pessoas e a gente vai fortalecendo o canal e levando essa mensagem a mais pessoas. Eu sempre posso citar aqui que o nosso canal não é monetizado, não recebemos nada, nem vamos receber nada pelo trabalho que realizamos. É um trabalho gratuito do Cristo. De graça recebeste, de graças dai. É assim. A gente tem que dar de graça, porque de graça nós estamos recebendo. E é assim que a gente funciona, a gente estuda aqui o Evangelho e leva ele para outras pessoas. Sou teólogo, formado em teologia, né? Estudo a lei de Deus, estudo as religiões, então eu gosto de fazer esse estudo, que é um estudo rápido, é um culto do Evangelho no lar. Onde a gente lê uma mensagem, faz uma prece, uma reflexão e começamos o nosso dia de forma mais harmoniosa. E todas as quartas-feiras temos a nossa live, que é um estudo mais aprofundado, contextualizado, com etimologia de palavras, com palavras em grego, palavras em hebraico, com o Velho Testamento, com cultura grega, cultura judaica, cultura romana. A gente faz um estudo contextualizando para que ele seja mais claro. Esse é o nosso objetivo. Então, ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, e que Jesus permaneça conosco hoje e sempre.